Namastê, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro do Templo do Arcanjo Ariel. Nessa tarde, vamos para o estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica. Então, para começar a nossa leitura, pega aí o seu livro, se você tiver o livro físico. Se você não tiver, simplesmente imagina que você está se sintonizando com essa hierarquia de seres, com essa hierarquia que propiciou esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria à nossa disposição. Então, vamos pedir que a gente possa se conectar profundamente, conectar com nossa alma, com nosso coração, com essa hierarquia divina e que a gente possa receber lições importantes, abençoadas, que marquem o nosso ser profundamente. Vamos inspirar profundamente e nos preparar então para a nossa leitura. Vamos para o capítulo 10, Experiências Finais e nossa viagem à Arábia. Então, vamos lá. É, aqui na página 198 diz o seguinte: Por ora, nosso trabalho aqui está terminado, disse Saint-Germain, quando soavam as derradeiras notas do cântico. Vamos agora jantar na Câmara Grande. Tínhamos acabado de sentar à mesa quando Daphne apareceu ao grande órgão e, de pé, a seu lado, Arion com um maravilhoso violino. Começaram a tocar e um suave globo de luz iridescente formou-se junto ao teto, de onde vinha a mais gloriosa voz de tenor cantando: Em nome de Cristo nós reinamos, cuja melodia e versos líricos eram altamente inspiradores. Saint-Germain sentiu a pergunta em nossas mentes, tal como quem era o cantor. E, em resposta aos nossos pensamentos, explicou: Um dia vereis esse cantor cósmico face a face. Daphne saudou os jovens com enlevo e pediu ao quarteto que cantasse ao acompanhamento de órgão e violino. Nós nos deliciamos com uma gloriosa hora de música, renovando nossos conhecimentos em companhia dos presentes, alguns dos quais deveríamos encontrar de novo no Extremo Oriente. Já estava próximo de romper do dia quando os demais hóspedes se retiraram, tendo nós cinco ficado com Saint-Germain. Recolhei-vos agora, disse ele, e buscai vosso necessário repouso, de modo que possais voltar para casa amanhã à tarde. No dia seguinte, o sino despertou às 11 horas, pois deveríamos encontrar nosso amado mestre na Câmara Grande. Ao nos aproximarmos, notamos que as portas grandes já estavam abertas e no interior tão brilhantemente iluminado com o sol, como o sol do meio-dia. Antes, nunca havíamos experimentado esse efeito de luz solar interior. Por que ainda vos admirais dessas coisas? Perguntou Saint-Germain, percebendo a surpresa. Sabeis que toda coisa concebível pode ser realizada no estado ascensionado de consciência. Essas realizações são sempre possíveis e produzidas com absoluta certeza e perfeita felicidade. Sei que ainda não estáis acostumados àquilo que parece desusado, mas para o Cristo Mestre, a presença eu sou dentro de vós, nada pode ser estranho. Tentai compreender isso plenamente, de modo que possais também viver na consciência do Mestre ascensionado e adquirir o conhecimento e o emprego dessa mesma liberdade transcendente. Agora, sentemo-nos. Aqui cabe a gente comentar um pouco, né? Porque é só a gente começar a ler esses livros e já começam a vir
ensinamentos bem significativos, né? Então, de cara, a confiança que a gente tem que ter na nossa divina presença, né? E o quanto que a gente muitas vezes esquece e deixa isso para lá, né? E ele diz, né? Ele está perguntando aqui, né? Por que que você está achando que isso é tão extraordinário, né? Isso é o corriqueiro, isso é o dia a dia, não tem nada demais em você ser um sol radiante, brilhante e iluminar a luz, iluminar se iluminar do jeito que está acontecendo, né? Então olha só que curioso, né? Para esses discípulos que já estavam nesse estágio de desenvolvimento, né? Num papo direto com Saint-Germain ali, eles ainda assim, eles duvidam, eles questionam, né? Eles ficam se perguntando, será que é isso mesmo, né? Olha que coisa legal que aconteceu. Então, cabe a gente fazer essa reflexão e perceber que essas coisas que a gente acredita ser milagres, elas são lugar comum para a divina presença. O que parece para a gente impossível, com coisas que parece cena de filme, para a divina presença, elas são possíveis, né? Então ele diz uma coisa que eu gosto muito quando ele cita dessa forma aqui, né, que ela diz que nada escapa da sua divina presença, né, a sua presença eu sou. E é verdade, né, ela está presente e ciente em tudo, né? E aí tem uma coisa curiosa que a gente tenta entender e perceber o mundo sobre a nossa ótica, né, sobre a nossa perspectiva, que é uma perspectiva limitada, cheia de é, limitações. A gente não tem uma compreensão plena, perfeita do que nós somos de verdade. A gente tem uma compreensão muito pequena do que de fato é o amor, do que é a fé, do que é a perfeição divina, né? Então, conforme a gente vai se lapidando e a gente vai se encontrando com essas energias, a gente vai descobrindo esse mundo incrível, maravilhoso que existe. E isso é uma lição importante, né? É um exercício diário, né? Divina Presença, eu confio totalmente em você, eu acredito totalmente em você. Então, pode fazer esse milagre aí que tá tudo bem, que eu vou aceitar de boa, né? Eu não vou ficar duvidando para ver se é verdade ou não, né? Acho que tem um pouco disso, né? Ele diz aqui, né? Sei que ainda não estais acostumado àquilo que parece desusado, mas para o Cristo Mestre, a presença eu sou dentro de vós, nada pode ser estranho, né? E ele fala de um jeito bem polido aqui, né? Você não está acostumado ainda com coisas grandiosas como essa, né? Porque a nossa a nossa mente, né? A nossa consciência aqui, ela foi treinada para ficar com medo, para se esconder, para acreditar que vai dar tudo errado. Então, o desusado aqui, né, o que está fora do comum é uma realidade perfeita, deslumbrante, uma realidade em que verdadeiros milagres brotam a cada experiência que a gente vive. E é isso que a gente deve buscar, deve acreditar e aceitar, né? Então, ele está questionando ali os discípulos, né, e falando, ó, tudo bem, ainda você não está acostumado, mas se acostume, porque milagres maiores que esses ainda virão, né? Então é para a gente aceitar isso, né? E de repente se entregar a Deus, se entregar à divina presença, na expectativa que ela mande, que ela nos envie algo muito maior e que talvez a gente sequer imagine que possa existir, que venha na nossa direção. Porque às vezes a gente pede uma coisa muito pequenininha, né? E a gente se prende naquilo e que tem que ter aquelas coisas, e de repente você ganha uma coisa muito maior, vem na sua direção
um presente muito maior e você não se acha digno, digna, merecedor daquilo. Então, vamos nos entregar à divina presença e pedir que essa perfeição, que essa grandiosidade, que essa fé se manifeste em nós. Seguimos? Então, eu sugeriria que viajasseis para o mais. Faltou aqui ler um pedacinho, né? Imediatamente apareceu um delicioso lanche diante de nós. E enquanto comíamos, Saint-Germain deu instruções para que a viagem que deveríamos empreender ao Extremo Oriente. Eu sugeriria que viajasseis o mais desembaraçadamente possível, observou ele. Segui sempre vosso impulso interior, porque ireis perfeitamente dirigidos em opa, desculpa, em todas as ocasiões. Tá? E esse é um outro ponto, né? Olha que interessante. Segui o vosso impulso interior, né? Isso tem a ver com a sua intuição. Acredite na sua intuição, porque é assim que a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. Certamente estais cientes de que a roupa ou qualquer outra coisa de que possais ter necessidade estará sempre ao vosso dispor. Não precisais carregar bagagem desnecessária nessa viagem. Encontrar-me-ei convosco no quarto da torre no dia 10 de agosto, às 8 horas da noite, quando então será marcada a data de vossa partida. Saint-Germain foi conosco até o automóvel e, depois de cumprimentar-nos com um amável adeus, voltou para o retiro. Entramos no carro e nos dirigimos para o rancho. As 2 semanas seguintes foram realmente atarefadas, enquanto completávamos os arranjos para nossa viagem ao Oriente. Sobre Rex recaiu a incumbência de dar ao superintendente alguma explicação sobre a ausência continuada de Rayburn. Meu pai, explicou ele uma manhã, foi chamado ao Extremo Oriente, onde deverá permanecer indefinidamente. Ficarei encarregado de coisas aqui, conquanto nada e eu estaremos viajando por cerca de 2 anos. Poderemos confiar em vós para tomar conta do rancho durante nossa ausência? Farei o que estiver ao meu alcance para dar de tudo o que desejais, respondeu eles. Para cuidar de tudo o que desejais, respondeu ele. Meu assistente é de toda confiança e está apto a tomar conta do rancho, caso me aconteça qualquer coisa. O tema passou voando e o dia 10 chegou repleto de alegre expectativa pela nossa noite com Saint-Germain, até que alguém tenha tido tal experiência com a que permitia nossa associação com ele. É impossível explicar a grande felicidade que sentíamos, idealizando obter sempre maior iluminação. Nosso recente esclarecimento durante a ascensão de Daniel Rayburn e meu contato com ele, com aquele cavalheiro idoso dos cabelos brancos que procurou por tanto tempo o homem da taça de cristal, constituíam um formidável encorajamento e suficiente incentivo para alcançarmos a luz com toda a intensidade de nossos seres, a fim de realizarmos também a ascensão. Às 8 horas, ao nos aproximarmos do quarto da torre, a porta se abriu e Saint-Germain apareceu diante de nós com os braços estendidos, diante e radiante e resplandecente. Trocamos amáveis cumprimentos, ocupamos nossos lugares e ele transmitiu o amor e as bênçãos da mãe e do pai de Rex e nada.
A data de nossa partida, começou ele, está fixada para o dia 20 de agosto. Penso que seria conveniente Rex, Bob e este irmão, indicando-me, fazerem mais uma viagem à mina antes de partirem para o Oriente, a fim de dar força e coragem aos Livingstone. Não tive essa intenção quando voltastes da mina, mas penso que constitui sabedoria vê-los uma vez mais. Gaylord encontrar-vos-á em Paris quando, no fim de outubro, logo que termine seu trabalho, logo que termine seu trabalho na América do Sul. Agora tenho alguma coisa mais para comunicar-vos. A entrada exterior da caverna dos símbolos foi fechada, e só quem já tivesse estado lá poderia localizá-la novamente. Certos indivíduos descobriram-na e estavam planejando fazer uma investigação com interesse nela. Foi necessário evitar isso. Vede, meus queridos, que temos todos os poderes e meios ilimitados ao nosso controle, pelos quais guardamos e protegemos tudo o que necessita de nossa proteção. E essa frase, ela precisa ser gravada nos nossos corações, né? Porque a gente se sente só, abandonado, a gente se sente ali sem condição, sem força e imaginando que ninguém está cuidando da gente, ninguém está olhando para o que nós fazemos, para o que nós sentimos. E olha só essa frase: Vede, meus queridos, que temos todos os poderes e meios ilimitados ao nosso controle, pelos quais guardamos e protegemos tudo o que necessita de nossa proteção. Então, se nós pedimos, se nós desejamos a nossa ascensão, se nós pedimos para que a nossa divina presença cuide de nós, se nós entramos em contato com a hierarquia espiritual, pedimos para Saint Germain, para o Mestre El Moria, para o Arcanjo Miguel e para toda uma hierarquia de seres que estejam conosco, que nos protejam, que nos assistam, eles vão fazer isso. E aí a gente faz o quê? A gente duvida, a gente não acredita, a gente crê na ilusão de que nós estamos perdidos aqui. Então, essa frase ela é muito importante para a gente refletir e levar para a semana, para o mês, talvez para a vida, de que nós não estamos sós, de que nós fazemos parte de algo muito maior. E esse algo muito maior, ele cuida de nós, ele está aqui para nos assistir, né? Então, é importante pensar e desenvolver esse pensamento, essa crença. Dar-vos-ei certas instruções para vosso uso imediato e depois par- partirei para encontrar-me com o ramo da América do Sul, da Grande Fraternidade Branca. Após indicar-nos o que será necessário, ergueu a mão, abençoando-nos e, com um sorriso radiante, desapareceu. O entusiasmo de Bob acompanha os passos do seu adiantamento. Foi uma das coisas mais admiráveis que já presenciei, observar como, no seu intenso desejo de ascensão, ele focaliza toda a atenção sobre a luz com ininterrupta alegria e determinação. Nada e Pérola expressavam a grande sabedoria da poderosa presença Eu Sou, à medida que a expansão da luz aumentava dentro delas. Essa revelação se tornava mais perceptível em seus olhos. Seguimos para a mina no dia 12 e chegamos lá às 6 horas da tarde. Todos ficavam muito surpresos, exceto Zara, que disse já saber que os visitaríamos antes da nossa viagem. Voltamos para o rancho cedo, na manhã seguinte, cientes de que nossa visita
tinha sido uma força sustentadora para os Livingstons. Jamais esquecerei a última noite naquela maravilhosa casa do rancho, onde tanta felicidade sucedeu-nos a todos e onde fatos de tanta importância ocorreram, afetando a existência de cada um e de todos nós de um modo vital. Senti forte impulso de ir ao quarto da torre para uma meditação de despedida. Esse impulso cresceu de tal maneira que pedi aos outros reunirem-se a mim. Ao nos aproximarmos da porta, esta se abriu para nós, para nos dar passagem, e dentro havia a mesma suave e bela irradiação que a santificava com uma presença sagrada, uma paz indizível. A porta fechou-se atrás de nós e involuntariamente caí de joelhos, na maior exaltação e gratidão que jamais conhecera. Subitamente, meus sentimentos encontraram expressão e as palavras fluíram de minha presença eu sou, dando voz à mais profunda expansão de minha alma, por meio de frases muito além do limite de minha capacidade exterior. Quando terminei, Bob proferiu uma oração de tal maneira que a todos emocionou. No mesmo arrebatamento, os outros expressaram também seus sentimentos do âmago de seus corações. Certamente, essa emanação de nosso amor e gratidão deve ter atingido o próprio centro do coração da criação, a tal ponto que ela era intensa e sincera. Ao terminarmos, a luz do quarto tornou-se inteiramente deslumbrante. De repente, uma voz cheia de mestria, vinda do espaço, falou: Tudo está bem. Segundo vosso impulso de dar expressão a esse sentimento interior da prece, contas- ta- contatastes grandes alturas tão bem como grandes seres ascensionados. Isso vos trará bênçãos indizíveis. Que a paz do Cristo cósmico vos envolva e conduza nas asas da luz até que alcanceis a perfeição eterna. Um pequeno comentário aqui, né? Ele diz o seguinte: seguindo o vosso impulso de dar expressão ao sentimento interior, ou seja, estava ouvindo a intuição, né? A intuição estava lá, faça isso, né? Então, ele permitiu que aquilo acontecesse, né? Ele foi lá e criou condições, foi lá para a meditação e ele estabeleceu esse contato mais profundo com esses seres elevados, né? Então, isso cabe para a gente nos nossos dias também, né? Eu, eu tenho algumas histórias sobre isso, né, que são bem interessantes. E uma delas, eu estava estudando há muitos anos atrás, era um garoto ainda e estava estudando sobre religiões e eu tinha alguns conhecimentos sobre a fraternidade branca e aquilo parecia fazer muito sentido para mim e eu falava, bom, se essa é a verdade, então as outras coisas não podem ser verdade, né? Eu estava tentando entender e encaixar essas coisas num quebra-cabeça. E aí, é, eu estava com um livro, né, e tinha lá Krishna na capa, né? Eu falei, bom, se existem os mestres ascensionados, eles são como a gente, não vai existir um cara azul assim, né? Tá muito estranho isso, não deve existir. E eu fiquei com aquilo alguns dias na minha cabeça, né? Eu sentia que tinha alguma coisa ali e eu queria entender o que era, eu queria muito ali, minha divina presença, como é que é isso, tal, né? E aí, numa noite, dormindo, eu sonhei com Krishna. E foi uma coisa tão real, uma coisa tão vívida ali, né? E eu estava caminhando, eu vi uma fonte belíssima,
E eu falei, nossa, que coisa mais linda. No que eu olho para o lado, assim, estava a presença de Krishna. Ele era azul e ele disse: Eu existo sim e eu estou aqui com você. E aquilo, assim, me arrepiou completamente, assim, era como se eu tivesse, é, assim, na presença de alguém na minha frente falando comigo, assim, foi muito real, né? Então, sentir esses impulsos, né, eles fazem muita diferença, né? Uma outra história sobre isso foi há alguns anos atrás, referente a Kriya Yoga, né? Eu tinha lido sobre Kriya Yoga num dos livros do Joshua, né? E ele tinha falado do Yogananda e tinha falado, tem lá várias informações, né? E aquilo me chamou a atenção e falou, um dia eu vou procurar saber sobre isso, né? E aí, por algum tempo, eu recebia uma mensagem de Yogananda dizendo: pratique Kriya Yoga. Só falava isso, assim, eu sentia a presença, pratique Kriya Yoga. E eu falei, caramba, né? Eu preciso descobrir e tal. E depois eu descobri que em São Paulo tinha um ashram, aí eu fui lá, eu fiz a iniciação e tudo, e comecei a fazer, né? E eu comecei a fazer e depois entrei num momento que eu estava muito atarefado, assim, eu parei de fazer as práticas e de repente veio aquele impulso de novo, pratique Kriya Yoga, né? A intuição veio e eu vinha a mensagem do Yogananda, pratique Kriya Yoga, né? E aí eu peguei e voltei e aí estou aqui até hoje fazendo, né? Mas essas coisas elas estão aí, né? E se a gente não ouve, se a gente não dar ouvidos para a presença de Deus, né, para essa hierarquia, a gente perde momentos incríveis, a gente perde oportunidades, porque a gente escolhe não ouvir, né, esse impulso divino. Bom, vamos lá, né? Tem mais histórias, mas acho que essas duas já estão boas, hein? Depois a gente fala mais. Pouco a pouco, a luz diminuiu, até que restou apenas uma suave irradiação. Silenciosamente deixamos o quarto quando que estávamos sob a afetuosa e vigilante guarda de vigorosas potências da luz, das quais até aquele momento tínhamos somente uma escassa concepção. Profunda, indescritível irradiação de amor e alegria celestial partiu de uns para os outros e retiramo-nos para os nossos aposentos. Viajamos de trem cedo na manhã seguinte e chegamos a Nova York alguns dias antes de embarcar. Enquanto apreciávamos muitas coisas de interesse ali, fomos invadidos por um intenso sentimento de estima pela estátua da liberdade. Que maravilhoso símbolo este! Exclamou Nada, e quão poucos se detêm para compreender o que esta estátua significa. É realmente um foco de poder espiritual, guardando as praias da América. A tocha erguida alto representa a luz da poderosa presença Eu Sou, que revela o caminho e envia seus raios de amor e paz a toda a humanidade. A majestade e o poder da própria figura constituem uma maravilhosa expressão da grande presença que conduz à luz, e não só guarda e sustenta a América, como todos os humanos que verdadeiramente procuram luz. É como se o espírito da América mantivesse a luz bem alta, em silenciosa saudação à figura do Cristo que se ergue nos Andes altaneiros, na América do Sul. Pouco se sabe a respeito da poderosa força que motivou a colocação da Estátua da Liberdade onde ela se encontra, e por que a imagem de Jesus ocupa aquele alto píncaro no hemisfério sul. Estes não são meros acidentes ou resultado de cegas casualidades,
porque não há tal coisa em qualquer lugar do universo. O que assim parece ao intelecto não é mais do que falta de compreensão da lei do universo. Podeis estar certos de que essas imagens colocadas nesses pontos específicos indicam o serviço que os dois continentes prestarão ao resto do mundo. Às 4 horas da tarde do dia 28, embarcamos no navio SS Majestic, verdadeiramente um palácio flutuante. O rebocador conduziu até alto mar e, quando ele começou a sulcar a rota das grandes profundidades, ficamos observando nossa deusa da liberdade até perdê-la de vista. Descemos ao salão de refeições quando tocou a primeira chama para jantar, a primeira chamada para jantar, onde tínhamos reservado uma mesa para 6 pessoas, esperando, naturalmente, que nosso grupo ficasse só. Tínhamos acabado de fazer os pedidos quando o garçom conduziu uma bela jovem até nossa mesa. Ao erguer os olhos, imaginai minha surpresa quando apareceu diante de nós a discípula do dirigente do Conselho de França, em cuja casa passamos uma semana antes de voltar para a América em companhia dos Livingstons. Foi ela com quem me comuniquei a princípio como a irmã velada, e que era o raio gêmeo de Gaylord. Cumprimentou-me cordialmente e, ao voltar-me para apresentá-la aos outros, disse: Podeis chamar-me Leto. Depois de saudá-la, eles expressaram sua grande alegria e satisfação em conhecê-la. Vim para vos levar à nossa casa em Paris, explicou, pois meu mestre deseja que façais dela vossa casa, enquanto estiverdes no estrangeiro. Será um grande prazer para ele estender sua hospitalidade a todos vós. Aceitamos o seu convite com alegria, sabendo que este fazia parte do plano divino que Saint-Germain delineara para nós. Para aumentar a nossa felicidade, verificamos que sua cabine ficava junto à de Nada e Pérola. Quando se ofereceu a oportunidade, expliquei aos outros que esta senhorita, não aparentando ter senão 17 anos de idade, já usava seu corpo há mais de 300 anos. Quase pus à prova a crença dos meus amigos. Não obstante, tudo o que Saint-Germain dissera e executara, a fim de que eles pudessem ficar acostumados à grande verdade e realidade dos mestres ascensionados e seu trabalho. Ok, 300 anos com um corpo de 17 anos, né? Um tempinho razoável para poder fazer bastante coisa, né? Este exercício que vos estou ministrando, disse ela, é muitíssimo eficiente e eu vos darei prova disso amanhã à tarde. Na irradiação de Leto, tudo nos parecia simples, claro e fácil de efetuar, porque toda imperfeição da criação humana era instantaneamente consumida à entrada de sua presença. Nossa alegria e gratidão foram imensas ao ter conhecimento de que ela deveria adestrar-nos diante de toda a viagem. De novo, ficamos maravilhados diante da maneira pela qual tudo tinha sido antecipadamente preparado pela nossa presença Eu Sou, trabalhando por intermédio dos gloriosos mestres ascensionados. Eis sua atividade em prol do discípulo, quando este entra suficientemente na luz, a grande corrente ascendente da vida, onde a eterna liberdade deles permanece. Ao darmos boa noite a Leto,
Parecia que éramos envolvidos numa tênue roupa de luz, e o perfume de Uzi, que encheu o aposento de toda a noite, impregnou-nos quando nos retirávamos. Encontramo-nos no almoço e a irradiação era ainda maior do que na noite anterior. Durante o curso de nossa conversação, perguntei. Estamos na página 204, Cida, se você estiver procurando aí. E perguntei a ela por que tínhamos sentido aquela fragrância enquanto nos transmitia sua instrução. No século XII, explicou, vivi na Escócia e durante uma experiência dessa vida, a lembrança da Ruse tornou-se muito cara para mim. Desde então, nos mais inesperados momentos, esse aroma irradia muito fortemente e de tal maneira que muitas vezes é notado por aqueles que me rodeiam. Observei que Leto trajava um vestido branco, simples, embora produzisse o efeito de um raio de várias cores a brilhar. Imediatamente respondeu ao meu pensamento, dizendo: Este vestido que uso é inconsútil, não manufaturado, mas sim precipitado diretamente da pura substância luz. Daí o reflexo e irradiação que vedes. Nunca se há de macular ou parecer gasto. Não se passará muito tempo e cada um de vós estará usando o mesmo tipo de vestimenta. No estado de compreensão perfeita, ou seja, o que chamais consciência do mestre ascensionado, nunca somos embargados por bagagem de espécie alguma, pois no éter que nos cerca está a pura substância da qual modelamos todas as coisas à medida que desejamos utilizá-las. Tudo o que precisamos fazer é trazê-los à forma, fixando a atenção consciente em nosso. Luciano, Oi, desculpa, é página 200? e quatro. Ai, tá. Eu tinha entendido 202, porque eu não estou achando. Ah, Tá, não, é 204. A gente está no meio da não, página ali. Tudo o que tá, precisamos. obrigada. Imagina, tudo o que precisamos fazer é trazê-lo à forma, fixando a atenção consciente em nosso quadro mental ou figura visualizada. Isso cria um foco para concentrar e condensar a luz eletrônica no éter, que enche o espaço por toda parte. Nosso sentimento, unido ao quadro mental, produz uma atividade construtora, uma atração magnética sobre a pura substância eletrônica. Ao lado desse sentimento, deve entrar também uma certa compreensão de como elevar ou baixar a frequência vibratória na aura, em volta do elétron, porquanto o grau de vibração da aura determina a qualidade e a substância do artigo precipitado. Quando emprego o termo elétron, quero dizer um centro cardíaco eternamente puro de fogo imortal, um perfeito equilíbrio de luz, substância e inteligência, em volta do qual há uma aura de luz menor, a que o mundo científico chama de campo de força. O elétron é sempre invariavelmente perfeito, mas o campo de força ou aura que o envolve está sujeito à expansão e contração. Este é o fator determinante que transfere a substância para a forma, do invisível para o visível.
Devido à inteligência inerente ao elétron, ele se torna um servo obediente, está sujeito à manipulação do indivíduo que reconhece sua fonte de vida, sua convicção que tem a poderosa presença eu sou dentro de si mesmo. Dessa altura de consciência, tal indivíduo, pelo comando direto da inteligência dentro do elétron, pode liberar uma onda de fogo do elétron, que flui e compele o campo de força a se expandir e a se contrair à vontade do indivíduo. Isso é o que se chama elevação e abaixamento do grau de vibração, e é a atividade que faz o campo de força registrar ou transformar na qualidade do material que ele traz à forma física. Como, como ilustração, vejamos o ferro, que possui um grau de vibração muito mais baixo do que o ouro. Se acontecer de alguém, se acontecer alguém precipitar, peraí que eu perdi, se acontecer alguém precipitar ouro, o campo de força ao redor do elétron naturalmente será muito maior em extensão e, por conseguinte, conterá mais fogo imortal do que o campo de força do ferro. Ao efetuar essa espécie de manifestação, a visão do sentido deve ser mantida. Perdão. Ao efetuar essa espécie de manifestação, a visão e o sentido devem ser mantidos firmes para produzir um resultado rápido. E é tarefa do estudante dominar-se e manter o controle consciente e a direção da energia no interior do seu espírito e do seu corpo, de modo a se tornar capaz de governar o fluxo desse poder através dos canais de vista e dos sentidos, para um objetivo definido, mantê-lo ali firme até que o recipiente, que é seu quadro mental, seja preenchido pela substância luminosa viva do fogo divina universal. Essa instrução é para vosso uso e deveis aplicá-la se quereis atingir algum grau de mestrado, porque somente pelo uso do conhecimento que já possuímos que podemos tirar proveito ainda maior. Ninguém pode atingir qualquer grau de mestrado a não ser através da operação da grande lei interior do eu sou. É interessante isso, né? Essa instrução que ele passou aqui é uma precipitação, né? É uma lei da atração ali, e ele está de novo dizendo da nossa capacidade de transformar a nossa realidade, de transformar os nossos elétrons, de modificar o nosso corpo, né? Então ele está falando que a gente pode se curar, que a gente pode manifestar perfeição, beleza, equilíbrio no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental e assim por diante, que a gente pode elevar nossa vibração e se conectar com esferas mais elevadas, né, e assim por diante. Então, obviamente que isso não acontece magicamente, né? A gente precisa se esforçar, a gente precisa querer isso, a gente precisa se dedicar para que isso aconteça, mas que está à nossa disposição, né? E tem aqui um exercício que a gente pode praticar e estudar com calma e detalhes para colocar em prática. O maior de todos os fundamentos é conservar na memória, continuamente, do que mais baixo ao, ao mais alto ser do universo. A única presença e poder capaz de mover ou fazer alguma coisa construtivamente é essa inteligência consciente que reconhece seu próprio ser e manifestação, decretando eu sou,
seguido de qualquer qualidade que esse ser deseja trazer à existência exterior. É a palavra de Deus através do qual ocorre toda a criação e sem o qual a palavra não se efetua. Lembrai-vos de que há somente um poder que pode mover a criação, e esse poder, e este é a poderosa luz eletrônica existindo em qualquer lugar, interpenetrando toda manifestação. O indivíduo que pode dizer eu sou, por esse reconhecimento de sua própria existência, deve aceitar a responsabilidade de suas próprias decisões. O grande princípio criador está presente em toda parte, do mesmo modo que o uso da tabuada, mas ele exige o reconhecimento individual de sua presença eu sou para pô-la em ação e executar seu plano de vida, que é a perfeição e equilíbrio perfeitos. A personalidade ou atividade externa do indivíduo é apenas um foco por onde age a presença mágica do eu sou. Se a energia do poderoso eu sou é qualificada por pensamentos e sentimentos que apenas consideram os apetites da carne, o equilíbrio perfeito do veículo individual não se mantém e é como uma roda descentrada. Daí, imperfeição e discórdia se manifestarem. Mas se o indivíduo considera o equilíbrio perfeito e decide todos em uma aceitar o todo em vez de apenas uma parte do seu universo, ele seguirá somente seu reconhecimento, a presença eu sou, e a expansão do seu poder pelas determinações que mantenham o equilíbrio perfeito. Qualquer propósito de vida que aceite menos do que perfeição ilimitada não faz parte do plano de Deus e continuará a destruir as formas em que está focalizado até que a deliberação da plena perfeição seja expressa. Quando o estudante compreende isso, alegremente mantém-se alegremente radiante e firmemente cônscio unicamente de sua poderosa presença eu sou, jamais permitindo que sua palavra falada decrete alguma coisa que seja inferior à perfeição da vida. Então, esse é mais um parágrafo que tem coisas muito importantes aqui. Então, né, só reforçando tudo que a gente já falou, né? Então, se a nossa frequência está baixa, a gente está preocupado e focado em coisas do exterior e não foca na nossa essência, no nosso ser divino, a gente está fadado a ter uma série de problemas, né? Então, essa busca, né, é algo que a gente tem que ter muito claro, tem que se entregar profundamente à presença eu sou e pedir que ela continuamente nos lembre do grande ser que nós somos, que nos lembre dessa presença vitoriosa, para que a gente não caia em nenhuma armadilha aí do exterior, né? Das alturas da nossa consciência, depois de ter observado a humanidade durante séculos, na luta através da autocriada miséria e discórdia, é espantoso como a humanidade recusa compreender porque o espírito e o corpo da raça continuam a envelhecer, decair e se desintegrar, quando alguns dos cientistas, mesmo os mais materialistas, reconhecem que a célula da qual os corpos físicos são compostos é imortal e, portanto, eterna. A célula contém dentro de si o poder de se renovar eternamente e sustentar-se, porque existe um equilíbrio perfeito em todas as suas partes.
Se abandonada a própria atividade e esfera de ação, ela continuará a manter essa perfeição. O que nos admira é a humanidade se conformar com sofrer a experiência da morte, enquanto o tempo todo se agarra à juventude, à beleza e à vida, recusando-se toda a vida, todavia, a conservar a harmonia bastante para permitir que a vida seja mantida. O estudante, que se torna uno com a presença eu sou, aceitando e decretando apenas sua perfeição e grande poder interno, libertará seu fluxo através da atividade externa do espírito e do corpo e produzirá tudo aquilo que delibere. Poder sair e entrar no corpo à vontade é um passo necessário à independência do discípulo, que o conduzirá a grandes realizações. Uma parte do meu serviço a favor da humanidade é ensinar os discípulos como fazê-lo, um trabalho pelo qual tenho profundo amor e habilidade natural. Estou em condições de transmitir esse conhecimento aos outros, de modo que eles também possam sair e compreender a vida em maior proporção. Dentro de 2 meses, dentro de 2 meses, estarei capacitados a sair e entrar em vossos corpos conscientemente, com tanta facilidade como saís e chegais às vossas casas. E olha que interessante, né? Como um ser ascensionado, como um ser que tem um conhecimento que está num corpo há 300 anos, ela diz que precisa de 2 meses para que as pessoas treinem e aprendam. Então, depende de cada um esse esforço, né? Não é dar um toque na testa e pronto, eu saio do corpo e volto quando eu quero, né? Você precisa treinar, você precisa desenvolver essa habilidade. A princípio, eu vos ajudarei até que compreendais e fixeis a operação em vossas consciências. Então, sereis capazes de fazer tudo o que desejardes inteiramente pelo vosso próprio esforço, pelo próprio vosso esforço. Tá aí, né? Desenvolver, correr atrás, desejar, orar, se elevar, se purificar. Então depende de cada um de nós fazer a nossa parte. É raro encontrar diversas pessoas prontas ao mesmo tempo para receber essa instrução, mas pelo fato de vós quatro sedes, dois grupos de raios gêmeos trabalhando juntos, está explicada essa circunstância pouco comum. Apreciemos a brisa marinha, a beleza da noite, o tempo magnífico que teremos durante a travessia, pois não há nunca, pois não há nunca tempestades nem distúrbios onde existe um foco da grande fraternidade branca. Cada membro é um foco definido. Agora tenho que realizar um trabalho à distância. Por isso, devo deixar-vos até às 4 horas da tarde, quando voltarei e estarei convosco ao jantar. Sempre gostei de viajar pelo mar, mas por essa viagem foi mais, mas essa viagem foi mais do que agradável, porque nossa associação e trabalho com Leto nos mantinha constantemente cientes da presença de Deus. Mais tarde, durante o dia, tive a ocasião de conversar por alguns minutos com o comandante do navio, e ele me disse que durante seus 15 anos no mar nunca fizera uma viagem tão maravilhosa. Eu poderia ter-lhe dito a razão, mas fazia parte da sabedoria guardar silêncio. Enquanto ocupávamos nossos lugares à mesa para jantar, Leto voltou e, reunindo-se a nós, disse: Trago alegres notícias. Excelentes coisas foram concluídas para a bênção da humanidade. Eu vos digo isso para que vos regozijeis comigo, e mais tarde conhecereis tudo com plenos detalhes, provavelmente quando chegarmos à Arábia.
Estou muito satisfeita porque tivemos capacidade de manter nossa consciência bem focalizada na presença mágica Eu Sou. Esta noite, antes de começarmos aos trabalhos, desejo que aprecieis o pôr do sol comigo, pois não tereis outra oportunidade igual a essa durante 50 anos, devido a certas atividades cósmicas que ainda não compreendeis. Leto colocou cadeiras no convés superior, onde não fôssemos perturbados. Depois de confortavelmente sentados, ela continuou: Lembrai-vos de que Saint-Germain vos disse: o sol desse sistema é para o sistema inteiro, o que o coração é para o corpo humano, sendo suas correntes de energia a corrente sanguínea desse sistema de mundos. A camada etérica que envolve a Terra são os pulmões, através dos quais as correntes de energia que se derramam constantemente estão sempre purificando o corpo da Terra. O Sol é também a cabeça ou o pai desse sistema, através do qual essa poderosa energia é constantemente gerada pela poderosa inteligência ali focalizada pelo, pelos gloriosos seres supremos que foram encarregados disso e governam essa atividade. O Sol não é quente, como pensam os cientistas. Ele é fresco e milhares de vezes mais refrescante do que os suaves zéfiros da mais deliciosa tarde de verão. Conforme as correntes de energia solar passam através do cinturão etérico da Terra, eles se convertem em calor. O Sol é o polo eletrônico e a Terra o polo magnético. A camada etérica é o elemento através do qual as correntes são modificadas. A mente crística está encarnada em grandes seres sobre o Sol, do mesmo modo que aqui na Terra. Tenham sempre isso em mente. Deus enviou seus raios, individualizando a si mesmo, a fim de governar, regular e dirigir sua atividade por meio de seres autoconscientes. É por isso que nós, como filhos de Deus, recebemos o livre-arbítrio. Reconhecendo e aceitando plenamente esse majestoso Deus poder, Deus amor e Deus inteligência ancorado em nós, tornamo-nos aptos para a expressar cada vez mais a plena força de Deus em consciente atividade. Só os estudantes mais adiantados compreendem que há seres poderosos tão além do Senhor da Terra como o Senhor da Terra está além do comum dos mortais. Deixa eu ver como que nós estamos aqui, para ver se a gente já vai mais um pouquinho. Tem bastante coisa ainda nesse capítulo. Vamos mais uma página aqui. Nossa, é bem longo esse capítulo. Vamos mais uma página aqui para a gente fechar e a gente deixa o próximo para nosso próximo encontro, então. Agora, retirai a consciência de vosso corpo e colocai-a diretamente sobre o sol. Deixai os olhos semicerrados e esperai. Ficamos muito quietos por cerca de 20 minutos e saímos em grupo, conduzidos por Leto. Ela se tornou deslumbrante e radiante. Cada vez mais profundamente entramos na luz intensa daquele grande foco de luz cósmica, e daí a pouco ficamos sabedores de que estávamos nos aproximando do próprio globo. A irradiação que ele emitia dava-nos a sensação de uma grande exaltação, como um deslumbrante sentimento de paz e de poder. Quando
mais perto Leto chegava, mais brilhante se tornava a irradiação dela. Aproximamo-nos de uma cidade magnífica chamada Cidade do Sol. No seu interior havia maravilhosos seres perfeitos, semelhantes a nós, com a diferença de que seus corpos eram ligeiramente maiores do que os da humanidade. Porém, sua irradiação e beleza estavam além do que as palavras podem exprimir. Logo, verificamos que nos afastávamos. A gloriosa cidade começou a desaparecer de vista gradualmente. A indescritível luz tornou-se menor e ouvimos então Leto falar, ordenando-nos a voltar com ela. Com um choque repentino, estávamos de novo conscientes de nossos corpos físicos. Foi um grande sucesso, disse sorrindo. Realizei isso para que cada um de vós possa prestar testemunho ao outro do que viram, porque nisso existe uma tremenda força. O conceito que tem a humanidade de que o Sol é um foco de grande calor é absurdo e infantil. A verdade é que os formidáveis raios de energia que ele emite para o sistema de planetas não são absolutamente raios de calor, mas sim raios de energia eletrônica, que só se tornam aquecidos quando contatam e penetram a atmosfera da Terra. A atmosfera que envolve nosso planeta é um campo de força, produzido pelos raios de força magnética emitidos do centro deste planeta. E quando os raios de energia eletrônica do Sol os tocam, temos o fenômeno de nossa atmosfera, a que chamamos calor e luz do Sol. Deliciamo-nos com o crepúsculo ao convés até 7h30 e depois fomos para o salão de Leto. Ocupamos nossos lugares em 5 espreguiçadeiras que ela tinha providenciado para uso nosso, nas quais o corpo ficava perfeitamente repousado e à vontade. Então, Leto começou a instruir-nos. Focalizai nossa atenção sobre o coração por um momento, explicou ela. Depois, elevai-a até o alto da cabeça, mantendo nesse ponto, sem mudar, e deixai que vosso único pensamento seja o seguinte: Divina presença, eu sou que eu sou. Toma conta deste corpo com plena maestria. Cuida que eu saia e entre nele conscientemente e à vontade, que nunca mais ele possa aprisionar-me ou limitar minha liberdade. Vamos parar por aqui? A gente continua desse ponto em diante, página 210. A gente leu bastante. Combinado, Luciano. Oi? Combinado. Então tá joia. Continuamos na próxima semana. Obrigado pela presença, pela participação e em nome de Deus, em nome da presença, eu sou em nossos corações. Nós agradecemos por esse momento, nesta tarde de aprendizado e pedimos que esse conhecimento fique gravado em nossos corações, em nossas almas, que possamos utilizar esse aprendizado para nos tornar cada vez mais elevados, iluminados e seguimos em direção à nossa divina presença, eu sou. Que as bênçãos que nós recebemos nesta tarde, elas se estendam também por toda a humanidade. Que todos recebam paz, luz, amor e as bênçãos da divina presença, eu sou. Está decretado. É Muito isso. obrigada, viu? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Obrigada. pessoal. Muito obrigado.